Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando agora a transmissão da nossa celebração aqui da PIB Botucatu. Agradecemos a todos vocês que nos assistem e, de maneira especial, queremos pedir para que vocês que nos acompanhem em nossas redes sociais e que estão sempre compartilhando nossos conteúdos, queremos pedir, se for possível, que vocês compartilhem com os seus amigos, com os seus contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas através da nossa palavra, daquilo que nós temos feito. Tudo que temos feito é com muito carinho. Toda a nossa equipe, tudo que é planejado, tudo que é falado, que é cantado aqui, é feito para que sejam pessoas abençoadas. Nós temos esse objetivo, de ajudar pessoas levando a palavra de Jesus. Então temos certeza que você estar compartilhando nosso culto, nossos conteúdos que temos produzidos nas redes sociais, estará alcançando mais vidas através do amor de Jesus. Mais pessoas serão transformadas através da palavra do nosso Deus. E para continuar, quero ler um versículo que se encontra no livro de Gálatas. Está lá em Gálatas 3, 28 e 29, que diz o seguinte, estarei lendo na Bíblia a mensagem. Na família de Cristo não pode haver divisões entre judeus e não judeus, escravos e livres, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais, isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Agora que são a família de Cristo, vocês são também os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com as promessas da aliança. Esse é um dos principais versículos que o apóstolo Paulo nos traz na palavra de Deus, na Bíblia. Paulo estava ensinando aos Gálatas que com a vinda de Jesus, todos nós passamos a ter o mesmo valor perante Deus. Porque antes, aqueles que eram os judeus, eles eram considerados especiais. Eles eram considerados aqueles que eram os descendentes de Abraão, os herdeiros da promessa da aliança. Mas com Jesus tudo isso mudou e todas as pessoas, sejam gentios, sejam de todas as nacionalidades, de todas as cores, de todas as raças, de todas as religiões, todos têm o mesmo valor perante o Senhor. Esse é um versículo que nos fala de acordo com aquilo que temos vivido essa semana. Desde a semana passada temos visto protestos pelo mundo, reivindicando que as pessoas sejam tratadas de forma igual. E é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que mesmo cada um tendo uma cor diferente, cada um tendo uma cultura diferente, mesmo das nossas diferenças, perante Deus nós somos iguais. Ele nos trata de forma igual e por isso nos ensina também a tratarmos o outro de maneira igual. De maneira como se todos fossem iguais, não na maneira de dizer, não de diferente. Todos somos diferentes, mas todos devemos ser tratados de maneiras iguais, com respeito e com amor. Então essa é a mensagem, esse é o versículo que temos que estar guardados em nossos corações. E outro versículo que me traz à mente é a respeito, que está lá em Romanos 8, versículo 13, que fala que não tenhamos dívidas para com os outros, a não ser a dívida do amor. Essa é a palavra, é o amor que nós devemos ter um pelos outros. E se isso for sempre a nossa forma de lidarmos com as outras pessoas, aí nós estaremos cumprindo aquilo que está na palavra de Deus. É isso que o versículo fala. Romanos 8, 13. É isso que ele fala. Se tivermos amor um pelos outros, assim como Deus tem por nós, assim como Deus ama a cada um de nós,
ama você, ama a mim. Ele também quer que amamos uns aos outros. Estarei agora orando. Você também pode estar orando comigo neste momento. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos ensina. Ela é viva, ela é atual. Ela é aquilo que realmente nos faz seres humanos melhores. E por isso nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra alcance essas vidas que nos ouvem, essas pessoas que estão em seus lares, muitas pessoas tristes, muitas vezes, porque vivemos dias difíceis, Senhor, mas Tu és aquele que vê toda lágrima que escorre do rosto. O Senhor é aquele que colhe, Deus, cada tristeza e transforma cada pranto em alegria. Por isso nós te pedimos, Pai querido, entra com tuas mãos poderosas em cada lar neste momento e vai abençoando a vida de cada um dos teus amados, de cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão espalhados sobre a face da terra. Eu clamo agora, Deus amado, que o Senhor venha reverter, ó Deus, toda tristeza em alegria, todo, meu Deus, dificuldade que cada pessoa possa estar passando neste momento, venha ser ancorada na Tua palavra e venha ser transformada pelo Teu poder. Pai amado, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que nos abençoa, Paizinho amado. E por isso nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós podemos saber e ter a certeza de que todos os dias das nossas vidas, o Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo para que estivesse conosco. E por isso nós te agradecemos, Paizinho. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos dando início a uma nova série de mensagens, onde nós conversaremos sobre o tema Reset. Reset é uma expressão que vem do mundo da computação, do mundo da vida online ou das máquinas, que significa recomeçar, reiniciar, zerar. E eu não sei você, mas a impressão que eu tenho com essa pandemia é que nós estamos vivendo um reset nas nossas vidas, na nossa maneira de viver o mundo. Os pensadores já dizem em até um novo normal, porque o antigo normal não existirá mais. Então nós estamos num processo de reset. Mas eu não poderia falar de reset e não citar o livro do Gênesis, que significa princípio, que significa início, onde a autoria é atribuída a Moisés. E Moisés escreve esse livro para antigos escravos egípcios, hebreus que eram escravos no Egito, né? E que quando estavam como escravos, eles não tinham contenda. Eram organizados na opressão escravizadora. Mas quando se libertaram, passou a surgir entre eles facções, clãs, que passaram a se desentender. Então Moisés escreve Gênesis dentro desse contexto, que significa princípio. Que é como se Moisés estivesse conversando com um vizinho de cerca, um vizinho de porta, dizendo: olha, o mundo está um caos. Mas Deus organizou esse caos uma vez, e o princípio de Deus não é um caos, mas é uma organização. Uma sociedade organizada, uma convivência organizada. E é interessante que Moisés começa esse livro de Gênesis, ou seja, o princípio, o início, assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Caos,
desordem. Trevas. E depois Moisés começa a narrar Deus organizando a formação do mundo. E aí no capítulo 2, nós temos ele criando o homem e a mulher. Mas no versículo 1, 26 e 27 é importante a gente não passar liso nisso, é que Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre tudo, sobre o mar, sobre as aves, grandes animais, sobre tudo. Criou Deus, diz o verso 27, o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Isso aqui é fantástico. E lá na frente eu vou voltar a abordar tudo isso. Mas aí eu quero passar para o capítulo 2, que é onde Deus cria Adão e Eva, e ele fala dos relacionamentos. E no capítulo 3 nós temos a queda, que é o ser humano se auto-assumindo como possível Deus, como possível dono de si mesmo. E no capítulo 4 nós temos a primeira vez no texto sagrado a palavra pecado, que é quando Caim mata o seu irmão Abel. E após matar o seu irmão Abel, ele sai a fundar cidades. Caos. Deus organiza o caos. Deus organiza os relacionamentos. O homem se lança fora da mão de Deus. Ao se lançar fora da mão de Deus, a sua descendência se mata. Morte. Descaso. Caim diz para Deus: o que tenho eu a ver com a vida do meu irmão? Descaso humano. Então nessa série nós vamos abordar como Deus quer em Jesus reorganizar ou proporcionar uma nova sociedade. Mas eu gostaria muito de, nesses tempos tão difíceis, não tocar nesses assuntos. Porque é verdade, as pessoas dizem, não, já há muito sofrimento. E então, que tal trazer uma palavra mais positiva? Que tal trazer uma palavra mais de jogar a gente para cima? Elevar o nosso espírito? Eu gostaria. Eu espero que isso aconteça com você hoje e sempre. Mas, se eu o fizer de uma forma que vai alienante a nossa realidade como humanidade, vocês podem me avaliar da seguinte perspectiva: ou eu sou um maluco, ou eu sou um doente, ou eu sou um negligente. Porque se eu for falar da palavra de Deus, para elevar o seu ânimo e as suas esperanças, te desvinculando do chão da existência e do que acontece na realidade, nada serei senão um coach. E um coach de péssimo gosto, daqueles que usam a Bíblia para fazer autoajuda. Jeremias capítulo 8, nos versos 11 e 12, diz assim: vocês falam em paz, quando não há paz. Olhem o jeito que vocês tratam as feridas do meu povo, diz Jeremias, capítulo 8, verso 11 e 12. Anote e leia na sua Bíblia. Jeremias capítulo 8, verso 11 e 12. Vocês falam de paz e de paz quando não há paz, porque olhem a maneira que vocês tratam a ferida ou as feridas do meu povo. Eu não posso vir aqui iniciar uma série de mensagens ou pregar o Evangelho como uma candeia que é acesa para iluminar apenas um cômodo do quarto ou uma parte da casa, negligenciando toda a escuridão
no seu perímetro. Jesus, em Mateus capítulo 5, no verso 15, diz: não se acende uma candeia e põe embaixo da cama. Antes, ela é colocada no lugar mais alto, para que ilumine toda a casa. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus está dizendo isso dentro da perspectiva do Sermão do Monte, quando havia uma multidão de desgraçados e desvalidos sofrendo. E ele diz assim aos discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo para esse tipo de gente. Vão lá e cuidem deles. Mateus capítulo 17, a partir do verso 4, nós temos a transfiguração. O monte onde acontece a transfiguração. Estão Pedro, Tiago e João, e Jesus transforma todo o seu semblante num semblante como que de glória. E Pedro, no verso 17, diz assim: vamos fazer tendas aqui nesse monte. Vamos ficar aqui, Senhor. Eu, o Senhor, Moisés, Elias, Tiago e João. Mas já descendo o monte, Jesus diz: não espalhem para ninguém o que vocês viram, mas vão para o meio do povo, não vamos ficar aqui em cima. Porque o lugar da igreja não é isolada da dor da realidade. O lugar da igreja não é ficar pregando mensagens positivas para elevar o ego e esconder as dores. Ao contrário, é preciso curar essas dores. Então, uma esperança que é alienante não é esperança, senão engodo. E hoje, no reset, é impossível nós resetarmos a nossa vida negligenciando as dores da nossa realidade. Porque se já não bastasse a pandemia, pessoal, nós temos que lidar com pandemônios. Nós temos a pandemia e nós temos os pandemônios. E Gênesis nos convida a entendermos esse princípio das coisas, para lidarmos com essa questão da pandemia, inclusive para nos blindarmos contra os pandemônios. E nós estamos diante de um caos social, moral, político e religioso. Caos por todos os lados. Negar isso é fazer como que a avestruz, que ao ver o leão vindo, coloca a cabeça dentro do buraco dizendo: estou segura. E eu gostaria de fazer uma fala aqui nessa noite em homenagem e respeito e reverência a todos os meus irmãos de cor preta. Esses que historicamente sofrem na nossa existência humana e que continuam sofrendo em pleno século XXI, a era da evolução, a sociedade mais tecnológica que já existiu. O homem está quase que fazendo passeio na lua, mas nós ainda matamos irmãos por causa da cor diferente da pele. Nada mais primitivo, nada mais demoníaco. Eu quero fazer uso aqui de uma citação de MC Racionais. MC Racionais, do álbum de 97. 60% da população jovem da periferia já sofreu algum tipo de violência policial. A cada 4 mortes pela polícia, 3
são negros. Nas universidades, nós temos 2% apenas de alunos da cor negra. A cada 4 horas, um jovem negro é morto na cidade de São Paulo. Esses dados são de 1997, mas eles não melhoraram, não. E antes que você me diga, pastor, o que isso tem a ver com Gênesis, o que isso tem a ver com o Evangelho, o que isso tem a ver com caos? Tem a ver com a vida. John Stott vai dizer assim que nós deveremos ler a Bíblia com uma mão, segurando um jornal na outra mão. E se eles não se conversarem, você é só um religioso. Porque nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer sobre tudo isso, porque não adianta nós levantarmos a mão e clamarmos por paz, nos alienando das dores da sociedade, mas como nós podemos curar essas dores na sociedade, percebe? Esse é um reset. E eu tenho alguns números aqui que eu quero repartir com você. João Pedro, 14 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foi alvejado pelas costas durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. George Floyd foi morto, asfixiado pelo joelho de um policial branco. Miguel, 5 anos, foi colocado no elevador para dar uma volta na cobertura do prédio. Eu queria que fossem apenas esses números. Eu queria. Mas aí eu tenho em 2014, Eric Garner, que morreu enforcado pelo um mata-leão do policial branco. Repetiu 11 vezes antes de morrer a frase: I can't breathe, eu não consigo respirar. Eu tenho Michael Brown, 2014, alvejado por tiros de policiais durante uma blitz. E a namorada dele estava filmando, transmitindo ao vivo para denunciar a violência. Transmitiu a morte do namorado ao vivo pelas redes. Eu tenho Fred Gray, 25 anos, que foi espancado após ser detido com uma faca no bolso. Foi espancado de maneira tão violenta que teve fratura grave da medula espinhal. Morreu no dia seguinte. Eu tenho Fernando Castalli, que foi baleado durante uma blitz em 2016. Gotandinha, em 2018, 26 anos, estava no seu apartamento. Olhem isso. Ele estava no seu apartamento nos Estados Unidos. Uma policial entrou no apartamento que era dele, confundiu com um ladrão, pensando que ela estava entrando no apartamento dela e o matou. Ou seja, ele no apartamento dele, a policial entrou no apartamento errado e o matou o cara porque achou que ele era ladrão. Uma blogueira aqui no Brasil que não merece ter o nome divulgado disse que é normal, você sai à noite e você vê alguém de cor escura num lugar escuro, é óbvio que você tem que imaginar que aquele é um bandido, e ela fala isso com uma naturalidade como se estivesse dizendo, sim, é normal. Nós precisamos de um reset. Deu errado, esse processo deu errado, precisa de um reset, o processo está errado, está doente. Está errado. 40% da população carcerária dos Estados Unidos é de negros, sendo que os negros representam apenas uma população de 13% nos Estados Unidos. E aí nós dizemos, não, isso acontece lá. Não, aí a gente vem para o Brasil. Eu separei alguns casos para você. Pastor, o que o senhor tem que falar? Irmão,
Não desliga a TV não. E nem sai. Ouça. Ouça. Porque eu quero dizer uma coisa aqui. Reseta. Reseta. E você vai fazer o reset da seguinte maneira. Preste atenção. Você leu livros de história, você estudou sobre o racismo, você sabe o que é racismo estrutural, você sabe o que é o impacto ou o que acontece com a escravidão na história da humanidade? Não, você não sabe. Então, por favor, não dê a sua opinião, apenas sujeite-se a aprender. Ah, eu acho. Você acha o quê? Você não estudou, você não sabe, então você não tem que achar. Existem livros, existem quem escreve livros, existem quem estudam os livros, existem quem lê os livros, e existem aqueles que estudam determinadas coisas que os livros escrevem, e existem aqueles que acham. Se você é da turma que acha, eu tenho dois caminhos para você. Ou você continua achando o que você acha, ou você diz assim, olha, eu acho isso, mas quero aprender. E ouça quem sabe para ensinar. Que não sou eu que vou te ensinar. Mas eu tenho alguns números que podem te ajudar nesse processo de ensino. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ao assumir o governo, ele disse assim, que a polícia do Rio de Janeiro agora vai mirar na cabecinha. E para matar mesmo. E aí, o Rio de Janeiro, que em 2018 já tinha os maiores números na história de violência policial, em 2019 conseguiu superar em 18%, ou seja, recorde histórico de mortes por arma de fogo da polícia. Junho de 2018, Marcos Vinícius, 14 anos, morto pelas costas por um tiro do polícia. E que no hospital, Marcos Vinícius diz assim, mamãe, ele não viu que eu estava com o uniforme da escola. E que eu não era bandido, mamãe. E morreu. Abril de 2019, militares do exército disparam mais de 80 tiros contra um carro de família que estava indo para um chá de bebê. 80 tiros por engano. E esse tiro matou Evaldo dos Santos, de 42 anos de idade, trabalhador, pai de família. O carro era um Ford Ka. Não havia tiroteio. Não havia ocorrência. O que existia era apenas a violência. Setembro de 2019, Ágata, 8 anos, voltando de Kombi com a mãe da escola. Um único tiro, atravessa as costas de Ágata. 8 anos. Não havia tiroteio, não havia ocorrência. A polícia avistou uma moto suspeita. E atirou na moto suspeita. Errou a moto. Acertou a Kombi. Acertou a Ágata. 8 anos. Novembro de 2019. Kathleen. A caminho da escola. É vítima de bala perdida. E diz para a mãe: mãe, não chora. Vai ficar tudo bem. O fato que bala perdida nunca é perdida, ela sempre acha a vida de um negro. A bala perdida sempre acha a vida de alguém negro, é impressionante. Cauã,
12 anos, a idade do meu filho Isaac. Foi comprar lanche na rua da sua casa. Ao voltar, a Blazer da polícia vira correndo na rua. O irmão dele diz: corre, Cauã! Cauã responde: eu não vou correr porque eu não sou bandido. O inquérito diz que Cauã foi vítima de bala perdida, porque a polícia estava num confronto com traficantes. Mas as testemunhas de um bar testemunharam que não havia tiroteio. E a mãe de Cauã, ao reconhecer o seu corpo, viu que ele tinha recebido um tiro na perna, no abdômen e um no pescoço. Foi executado. 12 anos. Até quando, Brasil? Mas você pode estar pensando, lá vem o pastor com esse papo político. Não. Lá vem o pastor, você pode estar pensando com esse papo ideológico também. Não. Eu estou vindo aqui com a Bíblia. Vocês se lembram que eu falei que eu ia voltar aqui em Gênesis capítulo 1? Que no meio da ordem que Deus coloca no caos, a última coisa que ele faz é colocar em ordem o valor da vida humana. E no verso 27, ele diz: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. A igreja está perdendo tempo discutindo identidade de gênero com esse texto. Nós estamos tão doentes, mas tão doentes, que a gente olha para esse texto e fica preocupado em dizer sobre identidade de gênero, quando na realidade a explicação já existe desde 1945. Se você quiser voltar um pouquinho antes, você pode voltar lá para o século 17, com Robert Williams, um teólogo que diz assim: se todo ser humano tem a imagem de Deus, existe algo de Deus em toda a alma humana. Então toda a alma humana tem a imagem de Deus e merece a liberdade e a vida. E aí em 1945, 50 países se juntam para iniciar um movimento que é lido pela primeira vez em 1948 e que é conhecido hoje e é usado hoje por mais de 120 países no planeta Terra, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nada mais bíblico do que isso. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nada mais teológico do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se fundamenta nesse texto. E em seu primeiro artigo, a declaração diz que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à dignidade, porque é a imagem e semelhança de Deus. Inclusive, esse é um dos primeiros pontos também da Constituição americana. Para tratarmos desse reset, nós precisamos entender os nossos contextos. E os nossos contextos sociais se assemelham muito ao que Jesus viveu, não é? Porque é impossível interpretar qualquer texto do Novo Testamento sem entender o contexto de Jesus. E o contexto de Jesus era o seguinte: um povo oprimido por um governo tirano chamado Império Romano, que abusava violentamente, financeiramente e religiosamente dos judeus. Sofriam violência. Um judeu, na época de Jesus, tinha que trabalhar muito, mas muito, quase que como um escravo, para poder pagar os altos impostos que davam luxo e abundância aos governadores e políticos da época corruptos, para que pudessem viver com o mínimo da sobra. E não é demais dizer que
por dia eles lutavam pelo seu pão mínimo. Essa é a realidade de 80% da nação brasileira. Se a igreja quer ser um sinal histórico do reino de Deus e quer glorificar ao Senhor, precisa entender isso. E Jesus não negligencia essa realidade. Jesus é o Jesus que multiplica pão, que cura doentes e que ao mesmo tempo se torna invisível aos olhos do Estado. É óbvio, é só você olhar os registros históricos, extra-bíblicos. Ao ponto de, por exemplo, Caetano Veloso, numa entrevista com o pastor Henrique Vieira, diz assim: ô pastor, Jesus existiu mesmo porque não há registro histórico. E o pastor Henrique Vieira, de forma fantástica, responde assim: é óbvio, Jesus era invisível para o Estado. Por quê? Porque ele era de Nazaré. Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Evangelho de João, capítulo 1. Pode vir alguma coisa boa da periferia? Pode? Então, um Jesus que foi negligenciado pelos registros do Estado, pelos registros da história, é óbvio que não teria espaço nos grandes registros históricos. Mas a sua invisibilidade para o Estado não foi capaz de torná-lo invisível na boca do povo, no registro oral e na testemunha da igreja. Na testemunha da igreja que foi ganhando cada vez mais adeptos, e é por isso que esses adeptos começaram a sofrer perseguição. Por quê? Porque começaram a ouvir ao espírito do Nazareno que, embora morto, se espalhava pelos cantos de uma Jerusalém dominada pelo Império Romano. E a mensagem ecoava era libertação, escravidão não. E ao perceber esse movimento ganhando força de subversão e de enfrentamento ao poder opressor, o Estado começa a matar e a perseguir os cristãos. Então, nós não podemos romantizar um cristianismo que era perseguido porque falava de Jesus. E os cristãos foram perseguidos porque falavam de Jesus e os romanos não queriam ouvir falar de Jesus. Meu irmão, esses caras estavam um pouco ligando para Jesus. Roma era a cidade mais politeísta que existia. Tinha templo de tudo quanto é Deus. Os caras queriam saber de dinheiro e poder e o povo quieto. Então não era o nazareno da periferia que ia causar tumulto religioso. A mensagem subversiva é o que começou a incomodar o poder do Estado. O poder da religião opressora. Olhem para o livro de Atos. Quando Pedro e João vão entrar no templo, há um homem ali colocado propositadamente para pedir ofertas na entrada do templo. E o homem diz assim: homens de Deus, me curem. E Pedro e João dizem assim: olha, nós não temos ouro nem prata. Então, esse negócio de apóstolo ter dinheiro não condiz muito com a realidade. Porque os apóstolos andavam meio duro. Então, dinheiro nós não temos. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou. Milagre. Mas alguns dias depois, Pedro e João são chamados pelos líderes do Sinédrio a prestarem conta do que eles fizeram. E o que eles fizeram? O olhar romântico vai dizer: não, eles curaram. E o inimigo ficou furioso. O olhar romântico faz isso. O inimigo, que a gente não sabe quem que é, fica furioso com a obra de Deus. Isso é uma visão grega, isso é uma visão helênica, isso é uma visão espatafúrdia do evangelho, superficial, pessoal. Porque, deixa eu te dizer, a lógica da necropolítica e da necroreligião é a seguinte: Anás e Caifás, os mesmos que armaram a morte de Jesus, ficaram muito bravos com João e Pedro. Por quê? Porque aqueles homens miseráveis, doentes e aleijados eram colocados na entrada do templo para pedir dinheiro propositadamente. No final do dia,
boa parte do que eles ganhavam ficava para Anás e Caifás e para os chefes do templo. Então, quando Pedro e João curam aquele homem, eles fazem o quê? Eles quebram uma lógica de exploração, uma lógica de violência humana, uma lógica de subserviência. Eles quebram isso, porque o evangelho é isso. O evangelho é o reset. O evangelho é a boa nova do reino de Deus chegando e dizendo: não, ninguém vai morrer para que outro viva, porque isso já aconteceu uma vez, e o sacrifício apenas de um fora necessário. O sangue a ser derramado não é o sangue do negro, não é o sangue do índio, não é o sangue da mulher, não, mas ninguém tem que morrer, porque o cordeiro fora sacrificado uma única vez, denunciando que toda morte não produz vida. E a morte dele, o Cristo, foi para que ao terceiro dia ele ressuscitasse e dissesse: ó morte, onde está a sua vitória? Morte nunca mais, morte não é a solução. O reset que nós precisamos é a dignidade da vida humana, a subversão da mensagem do reino de Deus refletida em Jesus de Nazaré e o entendimento do texto sagrado à luz de Jesus como chave hermenêutica. Porque então não adianta eu vir falar de esperança, querido, para você, se a sua esperança te aliena da dor do negro, do preto, da preta. Não adianta eu falar para você de esperança e de salvação, se a morte dos índios e a destruição da Amazônia não te comove. Eu não posso falar para você de esperança se a violência contra as mulheres, que agora nessa pandemia aumentou mais de 40%, não te inquieta. De que esperança, de que Jesus você quer ouvir falar? Um Jesus que sirva você, um Jesus que te traga paz, um Jesus que te traga um trimelique por dentro e você sinta a presença do Espírito Santo e você chore, dizendo glória, 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 aleluia. Enquanto João Pedros, George Floyds, Miguéis estão morrendo e você, glória a Deus. Que igreja é essa? Uma igreja de sensações, uma igreja de perfumaria. Uma igreja que perdeu a sua identidade com o seu Messias. Uma igreja obscurantista. Uma igreja que está querendo lidar com a pandemia, mas nega os seus pandemônios. Nós precisamos de um reset. Nós precisamos de um reset. Me desculpem. Eu não consigo encerrar essa mensagem de forma positiva. Eu não consigo encerrar essa mensagem trazendo um up para a sua semana. Meu coração está dilacerado. Me desculpe. Eu não consigo trazer uma boa nova que conforte a sua angústia. Porque o meu coração sangra, chora pelo caos que o mundo se encontra. Só me resta uma coisa: a esperança. A esperança de que você que está aí do outro lado vai me dar as mãos. A esperança de que nós vamos começar a dar as mãos uns para os outros.
E nós vamos começar a dizer: os racistas não passarão. Os Hitlers não passarão. Os fascistas não passarão. Os totalitaristas não passarão. Mário Sérgio Cortella tem uma frase: a democracia é possível sem organização, mas não é possível sem liberdade. Nós somos do povo da Bíblia. Nós não somos do povo da lei. Nós somos do povo do amor. Nós não somos do povo da ordem. Porque a ordem tem suas vítimas preferidas. O preto, a preta, o pobre, o favelado, o índio, a mulher, a criança. E Deus pede para que a gente lute pela causa de todos aqueles que são pequenos. Se você quer uma mensagem bíblica, eu convido você a ler a carta de Tiago, irmão de Jesus. E nós vamos aprender com ele que o amor não escraviza, que o amor não mata, o amor não subjuga, o amor ama, e ponto final. Que haja mais amor. Eu oro por mais amor. Eu espero que os meus filhos aprendam comigo e com a minha esposa, mais do que versículos bíblicos, mas aprendam a amar e respeitar as pessoas. Nós não somos iguais. Vou repetir. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E o verdadeiro amor é a capacidade que nós temos de amar aquele que é diferente da gente. Essa é a agonia. Essa é a agonia do amor. A capacidade que nós temos de amar aquele que não é como a gente. A igreja é esse lugar. A unidade pelo Espírito, mas que não é uniforme. É plural. É multiforme. E nessa multiformidade, nós nos amamos, nos respeitamos. E ai daquele que tenta fazer algo contra esse corpo, contra essa unidade. Porque não mexe com a gente, mexe com o dono. E o dono está no trono. A cruz está vazia, mas o trono não está vazio. Nós temos um rei, um Senhor. E é perante Ele que nós nos prostramos e nos abraçamos. E compomos a sua santa igreja. Gente de toda a raça,
de toda tribo, de toda língua, de todas as nações. Bem-vindo ao Reset. Vamos recomeçar. Dá para ser diferente. Vamos fazer diferente. Que seja diferente. Mais amor. Mais amor. E ponto. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Deus Espírito sejam derramados sobre todos. Todos e todas. E de maneira muito especial sobre todo aquele que sofre, que chora, que padece com olhares de exclusão, de diminuição, de preconceito. Que encontrem acolhimento, que encontrem um abraço fraternal. E eu oro por toda a igreja, para que seja capaz de ser esse abraço, esse acolhimento, esse reconforto, esse lugar de generosidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude. Livra-nos de nós mesmos. Compadece-te de nós. Nos ensine a amar. Nós queremos amar. Nos ajude a isso. Se você concorda comigo, diga aí onde você está agora mesmo. Amém, Senhor. Que assim seja, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para a glória de Deus o Pai. Amém, queridos. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Fique atento às nossas redes para saber das demais programações que nós vamos ter. Durante a semana nós vamos soltar um vídeo falando do nosso posicionamento e do que a gente como liderança está decidindo sobre o retorno às celebrações. Nesse mês de junho nós não retomaremos, mas nós estamos estudando toda semana as possibilidades, como que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para que todos e todas tenham a total segurança para quando nós retomarmos as nossas celebrações presenciais. Nós vamos informando vocês. Todas as quintas nós temos o Sala Nossa, o lugar onde nós temos estudado o Novo Testamento. Todos os dias nós temos disparado do nosso Spotify e demais plataformas de podcast o Gotas de Esperança. Breves reflexões diárias para que o seu dia seja alimentado com esperança. Se você quer receber, mande uma mensagem para a gente através das nossas redes. Ou procure meu podcast, Renato Ruiz Lopes, em qualquer plataforma de podcast já está disponível. Você clica lá, você pode ouvir e compartilhar. Até o próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Que a graça seja com todos vocês. Beijo no coração. Fiquem em paz. Se cuidem do próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.